É um prazer estar aqui com vocês de novo para falar de um assunto que também me fascina, né? Que também para mim é super importante e tal. Você acabou de falar aqui nos bastidores que você tem 5 filhos, eu tenho 3 também, e ESG me toca muito também nessa questão, tá? Assim, da nova geração que vem aí, o que a gente vai deixar para eles. Então, vamos tentar, a ideia aqui é dar um rápido overview sobre toda a questão do ESG, que todo mundo fala, todo mundo quer saber, todo mundo tem esse discurso nas empresas, mas pouca gente vai entender efetivamente o que é e o que a gente precisa fazer para quem está aqui, quer empreender e quer, ou quer fazer com que a companhia seja mais longeva e faça a sua diferença, isso é fundamental, tá? E eu gosto opa, eu gosto muito de começar com essa frase, que essa frase é do Ban Ki-moon, que é o secretário da ONU. Essa frase já é um pouco antiga, 2015, quando ele falou isso, nós estávamos às vésperas aí da Conferência do Clima, e vendo que ele não estava tendo muito sucesso com os países, etc., essa foi uma frase que ele falou que me impactou bastante, que é: não existe plano B, não existe planeta B. Pelo menos por enquanto, né, nós não temos muitas alternativas. E se a gente não fizer alguma coisa para que o nosso planeta consiga nos abrigar por mais tempo, né, provavelmente nós não estamos falando da nossa geração que está aqui, né, mas estamos falando das gerações dos nossos filhos, netos, bisnetos, etc. Então, a nossa existência, né, corre risco se cada um de nós não fizer um pouquinho. E quando eu falo fazer um pouco, é fazer um pouco em cada uma das nossas empresas, em cada uma das nossas casas, etc. Né? Então, e se a gente pegar, e eu quero dar uma outra abordagem aqui, não é só a questão do discurso, né? É a questão da própria sobrevivência das empresas. E aqui o enfoque é muito mostrar para vocês como isso é importante, não só pela questão do discurso institucional, companhias, mas pela sobrevivência das nossas empresas. Né? Esse estudo aqui já é de 2017, da KPMG, mas ele nos mostra um pouco do que é a geração que está, né, hoje procurando emprego e o que é importante para essa geração no que tange a escolher a empresa onde eles vão trabalhar. Tá? E aqui ela nos fala que, olhando uma companhia onde você vai trabalhar, qual é a importância dela fazer alguma diferença no planeta, né, no mundo, tá? E para quase 90% aí dessas pessoas, isso é muito importante ou importante, né? Essa geração, eu costumo dizer que, assim, antigamente eu recebia lá, entrevistava, né, os nossos trainees, e há uns 10 anos atrás eles estavam preocupados em saber quanto ia ser o salário, quanto ia ser o vale transporte, o vale refeição, como é que ia ser a ascensão de carreira deles, o plano de carreira. Hoje eles estão preocupados em saber o que a Brenner vai fazer para o mundo, qual é o nosso propósito, como que a gente trata a questão climática, como a gente trata a questão da diversidade, né? Qual é o nosso propósito, tá? Então, isso mudou muito, né? Então, se a gente pegar, não é só a questão de fazer diferença, é de ter um propósito. Quase 80% colocam que isso é fundamental, é a questão mais importante para eu trabalhar numa organização, qual é o seu propósito, tá? E não sei se vocês já se perguntaram nas suas empresas aí qual é o seu propósito efetivo, né? Mas se não fizeram isso ainda, descobrir qual é o propósito da sua organização é o primeiro passo para você fazer depois todas as outras coisas. Essa pesquisa aqui, por exemplo, da Thales, com diretores de empresas brasileiras, né? E aí nós estamos falando do seguinte: esta geração que eu falei, que há 10 anos eram os trainees que estavam começando a se preocupar com isso, está começando a assumir a direção das empresas. Né? E isso faz com que a gente comece a ter também gestores preocupados com isso. Né? Vejam que aqui 53% dos donos e diretores de empresas brasileiras já têm essa preocupação, né, muito grande, e sabem que o ESG influencia na atração e na retenção de talentos, né, da geração Z. 87% da população brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis. E 70% disseram que não se importam em pagar um pouco mais por isso. Né? E aí, quando a gente vai para investimento, eu não estou falando mais só de você atrair talentos, né? Ou você atender os seus clientes que têm essa preocupação, o BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, né, já anunciou há uns 2 anos atrás para todos os seus gestores, né, das empresas investidas, que novos investimentos
eles vão selecionar as empresas não baseados apenas nas avaliações de crédito e liquidez, mas as avaliações dos critérios ESG vão ter o mesmo peso na escolha das empresas que eles vão investir. Então, se a gente olhar os consumidores, né, essa pesquisa aqui é de um estudo da CNI, mostra que 38% das pessoas hoje já checam antes da compra se aquele alimento foi produzido, aquele produto foi produzido de forma ambientalmente correta, né? E 62% já boicotam as marcas que violam direitos trabalhistas, que fazem maltrato aos animais, têm crimes ambientais, etc. E aí uma série de números mostram para nós que se eu não tiver uma agenda ESG na minha companhia, mesmo que seja uma startup, gente, né? Mesmo que seja uma empresa muito grande, eu não vou conseguir atrair talentos, né? Eu não vou conseguir atrair os talentos da nova geração. Eu provavelmente vou ter problemas com os meus clientes ou consumidores, sejam eles empresas, onde os gestores estão preocupados com isso, e os gestores já são dessa nova geração, ou consumidores finais, como o caso aqui. E eu provavelmente também vou ter dificuldade de captar investimentos, ou seja, eu não tenho colaboradores, eu não tenho clientes, eu não tenho investidores. Ou seja, eu tenho um sério risco, né, de sobrevivência da minha organização. E vejam, eu estou falando aqui não só de empresas grandes, gente. Você que está montando uma startup, você já pode começar com isso correto. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de questões ambientais, questões sociais e questões de governança corporativa. Tá? No caso, começando pela questão ambiental, uma coisa que é muito simples de ser implementada, que é a questão da pegada de carbono. Tá? O que é a pegada de carbono? É aquela pegada mesmo que você deixa no planeta, pegada no sentido de rastro, né? E essa foi a ideia quando você deu esse conceito. E você mede a emissão de gases de efeito estufa, né? E isso pode ser individual, gente. Pode ser da sua casa, a sua casa pode ser carbon free. Agora, a partir desse ano, vou trabalhar isso aqui também na minha residência, mas na Benner a gente já faz isso desde 2020. E você mede a emissão de gases de efeito estufa. Aí você vai dizer, poxa, mas eu não sou uma indústria, né? Não sou poluidor, eu sou uma startup que desenvolve sistemas de telemedicina, por exemplo. Existe uma metodologia para esse cálculo, tá? Que é o Greenhouse Gas Protocol, e tem algumas ISOs também, né? Então, que você pode usar essa metodologia para cálculo. E hoje já existem uma série de organizações na internet que você pode colocar. A gente faz isso através de uma ONG chamada Iniciativa Verde, e que você consegue fazer o cálculo bastante simples. Isso vai permitir que você possa compensar os gases do efeito estufa que você, na sua cadeia de produção, no seu trabalho, colocou na atmosfera, né, com o plantio de árvores, por exemplo. Né? E você pode depois acompanhar o sucesso das iniciativas que você vai fazer dentro de casa para reduzir essas emissões. Então, o que não é medido, né, não pode ser melhorado. E o que é importante? Você precisa ter uma ferramenta para coletar os dados. E pode ter um planilha Excel como um sistema, um RP que permita fazer isso. Né? E aí vocês vão, mas eu não sou uma indústria poluidora como está nessa foto aí, né? As pessoas que vão trabalhar na sua companhia, elas vão de carro, vão de ônibus, vão de moto, né? Vão de alguma forma. A gente viaja de avião, né? A gente usa papel, né? Que não é a questão da produção do papel, mas pelo menos não é a questão das árvores especificamente consumidas, que muitas são reflorestamento, 100% praticamente, mas o processo de produção do papel gera gás de efeito estufa, né? Então, basicamente, você tem alguns pilares iniciais, mesmo numa startup, mesmo numa empresa que trabalha home, que é o deslocamento dos seus colaboradores, custo de energia elétrica, custo de papel, né? E mais alguns outros itens menores, tá? Tudo isso você tem um controle bastante simples de ser feito, né? E consegue calcular isso e através de organizações não governamentais, existem várias hoje que fazem esse trabalho de você comprar os créditos de carbono da plantação de árvores, por exemplo. Mas isso é caro, Marcelo. Não é caro, certo? Não é caro, mas é a tua contribuição para fazer isso. Vou dar um exemplo. Na Bene, por exemplo, em 2020, a gente está fechando o cálculo de 2021 agora para fazer a compensação. Veja, nós temos uma operação bastante distribuída com 1.500 pessoas.
o nosso cálculo deu 1.800 árvores, tá? Para compensar as nossas emissões de 2020. Isso nos custou, na época, se não me engano, 28, 29 mil reais, tá? Numa operação de 1.500 pessoas, tá? Então, eu já posso nascer a minha startup que tem 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas e começar a fazer a minha parte, né, dessa compensação. Tá? Isso custa muito barato, faz a sua parte e também gera um marketing institucional para a tua empresa, tá? E isso é fundamental que você faça esse acompanhamento constante, tá? Existem ferramentas hoje, estou mostrando aqui um painel de acompanhamento, né, das emissões, é o nosso painel, na verdade, no caso do nosso RP, mas onde você vai fazer todo o acompanhamento da emissão em toneladas, né, de CO2, e aí você vai medir outros itens também com relação ao transporte para o trabalho, consumo de papel. E tendo esse painel, você faz com que os teus colaboradores também comecem, né, a estar engajados nisso, tentar reduzir as suas emissões. Tá? Então, medir, acompanhar e trazer essa consciência para dentro da sua companhia, do tamanho que ela for. Tá? O segundo aspecto é a questão da sustentabilidade social. Né? E aqui se fala muito, quando se fala de sustentabilidade social, quando a gente fala do papel da empresa perante a sociedade, vem muito a questão do aspecto da comunidade, dos colaboradores e clientes, no enfoque principalmente da diversidade, né? De todos os grupos LGBT, de todas as comunidades, e de você ter uma inclusão e você ter bastante diversidade dentro da companhia, que traz, né? E na era, quando você estava falando, eu gosto de sair para ver pessoas que sabem mais do que eu, ou que sabem de aspectos diferentes e coisas diferentes, né? A questão de ter pessoas diferentes ajuda muito também nisso, né? De ter visões diferentes, que tiveram histórias diferentes, tiveram vidas diferentes. Então, a questão da diversidade nos ajuda muito na questão de ter novas ideias. Mas não é só isso, tá? Isso é tudo, quando se fala em ESG e sustentabilidade, todo mundo só pensa em diversidade. Mas a questão de direitos humanos, leis trabalhistas, né, condições de trabalho, a gente não pode esquecer disso, né? A relação com a comunidade, a questão de saúde e segurança das minhas instalações, tá? A própria questão vou dar um exemplo, a quantidade de ações trabalhistas que eu tenho, tá? Isso a gente mede, porque isso mede um pouco como eu me relaciono com a minha comunidade, com meus colaboradores, com o meu time, de que maneira eu faço isso de uma maneira correta ou incorreta. Tá? A satisfação do cliente. Quando a gente fala muito hoje em NPS, né, que é a medição do grau de fidelidade dos teus clientes, do Net Promoter Score, a gente também está falando de uma questão de relacionamento com a sociedade, com o meu cliente. Né? Então, NPS é um indicador ESG? Né? É uma maneira de você medir como a empresa se relaciona com o seu cliente. Né? E vejam, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de sustentabilidade como um todo. E eu estou falando aqui de sustentabilidade das nossas empresas. Né? Então, vejam que se eu não tenho uma boa relação com o meio ambiente, se eu não tenho uma boa relação com a sociedade aqui em especial e com os meus clientes, vejam que se eu tratar mal os clientes, eu não vou ter clientes, né? E a minha empresa não vai ter sustentabilidade. Então, tudo aqui tem a ver com manter a sustentabilidade, e aqui no meu enfoque, das nossas companhias. Tá? A gente está falando aqui de ter um processo de coleta dessas informações e ter painéis que possam mostrar isso, né, para as nossas organizações, mostrar o quão diversa é a nossa companhia com relação a sexo, com relação à raça, com relação a posição, caramba, com relação à diversidade, né, com relação à preferência sexual, ao que vocês entenderem que possa trazer essa visão de diversidade, né, e que para que a gente tenha uma equidade entre esses grupos, né, e aí você pode medir uma série de coisas tanto dentro dos colaboradores, né, quanto dentro dos que eu posso medir qual é a diferença de salário entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre qualquer tipo de aspecto que a gente queira fazer. E aí, por fim, o último pilar, nós estamos falando de governança. Aí é um terceiro pilar que também vai garantir que se eu não tiver uma empresa bem administrada e transparente para os seus acionistas, né, ter qualidade nessa administração, eu também não vou ter, né, longevidade para a companhia. E aqui eu estou falando também de diversidade na diretoria e no conselho, mas estou falando da nossa relação com as políticas governamentais,
com políticas de treinamento anticorrupção, né? E aqui também, de novo, eu preciso ter ferramentas para fazer isso. E, de novo, gente, pode ser um RP preparado para ajudar as empresas a serem ESG, que é o que a gente tenta fazer aqui, mas também pode ser uma planilha Excel, pode ser um painel, pode ser um quadro na parede. O importante é que a gente comece a trazer esse engajamento e comece a trazer essa cultura para o nosso time. E podem ter certeza, as crianças que vocês estão contratando hoje na companhia já vêm com essa cultura embutida, tá? Então, nós não temos, e eu que já estou velhinho aqui de cabelos brancos, tá? Estou aprendendo muito com todo esse pessoal e com as minhas crianças lá no grupo. Então, aqui você também tem que medir isso, né? Diversidade, quantidade de colaboradores em que você tem treinamentos de ações sobre ética, sobre políticas anticorrupção, etc. Então, a gente tenta acompanhar isso para a gente e para os nossos clientes. E, por fim, tudo isso pode ser resumido, né? Pode ser concentrado numa ferramenta que a gente chama de relatório de sustentabilidade, né? É uma forma voluntária das companhias de apresentarem seus indicadores sociais, econômicos, ambientais e tudo que eu falei aqui, né? Muito brevemente, gente, isso aqui é muito mais extenso, e você tem aqui o Global Reporting Initiative, que é o GRI, que define esses indicadores, né, de sustentabilidade, e a gente tem também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, esses dois organismos internacionais indicam uma série de pontos em que você deve medir, né, para que você tenha esse relatório. A maioria das empresas listadas já emite o seu relatório de sustentabilidade, né, baseado nesses indicadores aqui da ODS, ou nos indicadores do GRI, né? Isso vai trazer maior transparência para os acionistas, né, para os clientes, e traz, claro, como eu já falei, mais engajamento, atratividade de talentos, e o relatório de sustentabilidade é a maneira que você tem para comunicar ao mercado tudo isso que eu falei. Porque uma coisa é você ter todos esses painéis, todas essas informações, todo o trabalho de engajamento, né, de cultura, de treinamento, de palestras dentro da sua companhia, de novo, da menor que possa existir numa startup de 5 pessoas para uma empresa global, tá? Mas você precisa ter algum meio de medir, né? Aqui eu estou falando de ferramentas mais elaboradas para a elaboração de um relatório de sustentabilidade, que é algo parecido com isso, né? Onde a gente tem todos os nossos indicadores, tudo que a gente faz, etc. Também, né? Nós estamos emitindo nosso primeiro relatório de sustentabilidade esse ano, né? Mas é um trabalho que a gente está fazendo aqui dentro de casa e para os nossos clientes. Mas é fundamental que vocês busquem, né, isso aqui são os indicadores de GRI, né, o sumário com todos os indicadores internacionais. Então, tudo isso aqui, o meu objetivo aqui foi dar essa pincelada para vocês em 20 minutos, e vou fechar no meu tempo, viu, Nayana? Como você pediu, estou com o meu cronômetro lá. Parabéns. Falar em 20 minutos, né, sobre todos esses aspectos é um desafio, mas o objetivo é dar uma rápida pincelada e chamar a atenção de vocês, né, para a importância disso. Lembrem-se, muita gente tem usado o termo aí, né, a frase de que o ESG, it's the new black, né, é o novo básico. E lembre-se, essas coisas vão surgindo, né, como um diferencial. Hoje ainda é um diferencial você ser uma empresa ESG preocupada com essa agenda. Mas em poucos anos isso já está se tornando um novo básico. É o mínimo que você precisa fazer para ser competitivo, né? É o mínimo que você precisa fazer para existir. Então, se a gente não se preocupar com isso já, né? Hoje é muito um discurso bonito, um discurso institucional, né? É um marketing importante para a sua companhia, é um meio de você atrair gente, atrair talentos, é um meio de você vender mais, é um meio de você captar investimentos. Mas ali na frente, já, amanhã, vai ser um aspecto fundamental para a sua sobrevivência. Então, vamos pensar nisso, gente. Mesmo você que está começando aí o seu empreendimento, você que está pensando em montar uma empresa, vamos fazer ela nascer já alinhada com todos esses aspectos, porque é fundamental que ela já comece dessa forma e ela vai ter muito mais gente interessada em trabalhar lá, investir lá ou comprar de você. Tá bom? Obrigado, gente.